Aê! Oi, gente, boa noite. Abrindo aqui essa live agora à noite. A primeira live de uma sequência de lives que eu vou começar a fazer para poder dar um gás na divulgação de 2 inscritos para voltar para o Sertão, que é a campanha de financiamento coletivo que eu abri recentemente, para poder financiar e publicar 2 inscritos meus aí no final do ano. Esses inscritos estão marcados para serem publicados no dia 19 de dezembro. E agora, pelas próximas semanas, pelas próximas 3 semanas, ei amor, boa noite. Eu vou estar fazendo algumas lives, a princípio com mulheres assim que empreendem, mulheres que me inspiram nesse lugar do trabalho. Porque trabalho virou uma reflexão muito presente na minha vida. Desde que eu lancei a campanha, assim, eu tô me sentindo super empreendedora, na verdade. E tô aplicando vários conhecimentos que eu fui recebendo. Ai, gente, quanta gente querida entrando! Boa noite pra todo mundo! Mas vou ter que encostar aqui minha janela pra não fazer tanto barulho. Ai, minha vida de apartamento. Mas é isso, essa reflexão do trabalho está muito forte em mim, porque para mim, tá fazendo a minha campanha de financiamento coletivo é estar me posicionando no mundo como uma mulher que escreve, né? E isso para mim já é muito grande, e não só como uma mulher que escreve, mas também como uma mulher que viaja, assim, e eu sinto que nesse momento da minha vida é isso que faz sentido para mim de ser. Então, tá sendo uma loucura isso, gente. Tem vários botõezinhos meus mexendo, porque além de ser bastante trabalho, assim, né? Por mais que eu tenha uma editora maravilhosa, que é minha prima Maria, e pessoas que estejam trabalhando comigo nesse projeto, é muita coisa para fazer mesmo. E isso sobrecarrega a gente no trabalho, mas mais que isso, eu sinto que tem todo um trabalho interior também de estar... Nossa, me colocando no mundo, assim, e aí o ego, a vergonha, o medo, tudo isso vem muito forte. Então essa live é para desmistificar essa parte minha e me encorajar nesse lugar de me expressar mesmo, me colocar no mundo e contar as minhas histórias, que são boas histórias. Ai, muita gente querida continuando entrando. Então, essa live é para falar sobre como eu fui parar no sertão. Por que o sertão me ajudou a trocar cuidados com a minha avó e como que no final de uma pandemia eu transformei isso tudo em 2 inscritos que estão sendo financiados coletivamente. Uma coisa que muita gente me perguntou, assim, eu acho que pode ser bom começar por isso, é da onde que vem essa foto que eu usei na arte da live, né? Uma que eu tô toda vestida de cangaceira e tal, uma foto que chama a atenção. Essa foi uma foto que eu fiz logo quando eu cheguei lá em Canudos, dentro do Parque Estadual de Canudos mesmo, que foi um lugar que eu frequentei bastante nessa minha travessia. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito, boa noite, tia, é como que eu fui chegar no sertão. E eu acho isso uma pergunta sempre massa de responder, porque é uma forma também de divulgar 2 projetos que são, assim, admiráveis e maravilhosos, que é a Caminhada dos Umbuzeiros e o Caminho do Sertão. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher hoje com 27 anos, né? E por 6 anos eu cursei jornalismo. No final do meu curso, nos últimos anos do meu curso, foram anos que eu fiquei juntando uma grana, assim, com os meus trabalhos. Na época eu ganhava a pensão do meu pai também. E aí, quando foi chegando esse momento de me formar, eu fui entendendo que eu queria usar esse dinheiro para ir para o mato, para ir para a roça. Originalmente eu tinha outros planos com ele, assim, mas esses planos mudaram. E aí eu sentia muito forte essa vontade de ser viajante, sabe? De colocar a mochila, ir, viajar e conhecer as coisas. Então, logo quando eu me formei, eu não precisei ir direto trabalhar e comecei a usar o meu dinheiro para dar rolê, como se fosse. Mas um rolê que era muito apontado para a roça, assim, para a zona rural. Eu comecei primeiro conhecendo algumas ecovilas.
Até que chegou uma hora que começou a fazer sentido para mim quebrar o muro da Ecovila também e conhecer uma roça mais firmada na raiz, porque eu tava em Ecovilas, acabava convivendo com muitas pessoas de uma origem parecida comigo, né, com os neo-rurais. Eu não tinha essa vivência tanto da comunidade tradicional. E essa palavra, comunidade tradicional, entrou na minha vida e no meu vocabulário depois que eu fiz o Caminho do Sertão. O Caminho do Sertão é uma caminhada lá no norte de Minas, que a gente sai de Sagarana, que é um dos primeiros assentamentos do Brasil, e vai até o Parque Estadual Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha. É uma semana de caminhada, é uma caminhada que rola todo ano. Esse ano ela não aconteceu, né, por causa da pandemia, mas é uma caminhada muito inspirada nos caminhos do Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas mesmo. Então é uma semana andando. A gente anda mais ou menos uns 200 quilômetros, assim, e vai parando em várias comunidades mesmo, sendo recebidas por elas. É uma caminhada que tem uma super estrutura de apoio, então ela é bastante inclusiva, dá para todo mundo se candidatar para fazer. Nem todo mundo que se aplica, né, para fazer a caminhada é chamada, porque hoje em dia ela tem ficado cada vez mais concorrida. Mas é super possível e eu recomendo muito esse trabalho. É um trabalho lindo de turismo de base comunitária também. E foi através do Caminho do Sertão que eu ouvi falar numa outra caminhada, igualmente linda, um pouco mais raiz até, que é a Caminhada dos Umbuzeiros. Então, o Caminho do Sertão é uma semana aqui no norte de Minas. E a Caminhada dos Umbuzeiros é um final de semana só, mas na Bahia. Foi assim que eu cheguei no sertão da Caatinga. Eu fui lá andar nessa caminhada, que era um final de semana, 55 quilômetros, a gente saindo de Uauá e indo até Canudos. Ao longo da minha vida assim, de viajante, eu fui entendendo que caminhadas ou projetos culturais como esse são uma ótima forma da gente chegar nos lugares. O Gil, por exemplo, que entrou agora, boa noite, Gil. Ele está envolvido com a Caminhada dos Umbuzeiros, por exemplo. Então, se alguém quiser mais informação, ele é uma boa pessoa de você fazer contato. Esse ano a Caminhada dos Umbuzeiros também não aconteceu. E é muito fácil, facilita muito a vida quando você chega num lugar a partir de um projeto cultural que já existe, porque isso te dá uma rede de contatos, né? Uma rede de apoio. Então, a minha chegada lá no sertão da Caatinga, na região de Canudos e de Uauá, foi para cumprir essa caminhada que, de repente, tinha virado o último compromisso da minha vida. Eu tinha entrado nessa... Meus caminhos foram muito sensitivos, assim, muito intuitivos. E chegou uma hora da minha vida que eu já tinha feito a faculdade, eu já tinha feito o colégio, eu já tinha cumprido todos os protocolos que estavam sendo ali projetados em mim, né? E eu sentia uma necessidade muito forte de me ver liberta dos meus compromissos. Na época também eu estava vivendo uma história super linda, assim, de companheirismo, de amor mesmo com uma pessoa que me acompanhou bastante tempo. E eu tinha acabado de finalizar esse compromisso também. Então eu tava bem nessa onda assim de tipo, nossa, não quero ter compromisso nenhum com nada na minha vida, sabe? Cumprir tudo. E aí meu último compromisso tinha virado a Caminhada dos Umbuzeiros. Eu já tava na estrada quando ela aconteceu. Então, quando a Caminhada dos Umbuzeiros aconteceu, eu já tinha ficado mais ou menos 1 ano e pouquinho viajando, em um estado de viagem que ainda não era tão entregue, porque eu tinha esse compromisso amoroso mesmo aqui na minha cidade, então eu viajava um pouquinho e voltava. Já tinha experimentado um pouco do sertão ali no norte de Minas, tinha morado alguns meses na zona rural de Januária, numa comunidade tradicional super linda, que se chama Fabião. E já estava na estrada há um tempo, assim. Quando eu soube que eu tinha sido aprovada para a chamada, né, para fazer a Caminhada dos Umbuzeiros, eu estava justamente nesse povoado do norte de Minas, ali, de Januária, no sertão do Cerrado. Ali já é sertão, já é um clima mais árido, mas diferente ainda desse sertão da Caatinga. Então eu fui para Caatinga para cumprir esse meu último compromisso, que tinha sido caminhar. E era uma caminhada de um final de semana só.
Então, quando essa caminhada acabou, eu tava em Uauá, que é uma cidade ali bem próxima de Canudos, né? A Caminhada dos Umbuzeiros, ela tem esse objetivo de honrar a memória da Guerra de Canudos, né? Do Arraial do Belo Monte, que foi fundado por Antônio Conselheiro. Um episódio bem triste, assim, da fundação da República do Brasil, um massacre gigantesco mesmo que foi feito ali naquela região. E quando a caminhada acabou, era isso. Eu não tinha nada para fazer. Eu não tinha que voltar para lugar nenhum. Eu já estava na estrada há um tempo, eu já estava com a minha mochila, com a minha barraca e com essa vontade de viver o que fosse aparecer, assim. Eu estava nessa confiança muito forte de que o que fosse para acontecer, aconteceria. Claro que em vários momentos eu questionaria isso, né? E desconfiaria também dessa força que parecia abrir os meus caminhos de certa forma. Então, eu caminhei e com algumas pessoas que caminharam comigo, eu fui parar lá no Parque Estadual de Canudos, né? Uauá para lá são mais ou menos uns 60 quilômetros. Tinha algumas pessoas que queriam conhecer o parque. Eu fui com elas, nós éramos um grupo de 7, assim, que é um bom número, né? Um número auspicioso. E quando a gente chegou lá, em um dia a gente conheceu o parque. O João Batista, que é um dos melhores guias ali da região, conduziu a gente pelos pontos históricos da guerra e foi mostrando pra gente esses pontos e contando um pouco sobre esse arraial que existiu ali, né? Um arraial que era muito lindo. Canudos tem uma história linda, assim, né? A ideia de Belo Monte é muito linda. E quando a gente conheceu tudo no mesmo dia, de noite a gente foi jantar na casa de uma senhora que morava lá dentro do parque. Ela, né, a roça da família dela pertencia, né, ao território que hoje em dia virou parque. Então, depois que o parque foi criado, ela continuou morando ali dentro. Já morava lá bem antes disso, assim, tem toda uma história. E essa senhora recebeu a gente para jantar, para tomar café da manhã. No dia seguinte, todo mundo foi embora. E eu não fui. Eu fiquei lá acampando, sozinha. Assim, só eu, né, acampando. Não estava sozinha porque o parque tem uma guarita onde tem alguns sentinelas. E esses sentinelas seriam fundamentais para a minha sobrevivência nos próximos dias, assim. Eu fui em março. Eu cheguei no final de março. O clima não estava muito árido, pelo contrário. Estava numa época de muita chuva, de muita trovoada. E isso fez com que... Isso impossibilitou praticamente o acampamento no parque. Porque a Caatinga, a gente tem essa visão, né? De que ela é muito seca e, de fato, ela é. Mas quando chove no sertão, gente, chove muito. E essa época do começo de ano, assim, março é um mês que tradicionalmente chove muito. Em março a gente tem a Semana de São José, que no sertão é quando as pessoas esperam por chuva. O dia de São José é um dia que chove. E eu cheguei na Caatinga bem perto do dia dele, eu acho que é 19 de março. Então, quando eu cheguei estava chovendo muito e eu tinha uma barraca, tenho ainda, assim, uma barraca que é ótima, que sempre cumpriu tudo que eu precisava. Mas quando eu cheguei em Canudos, gente, na primeira noite minha barraca quebrou. E aí eu consegui, primeiro eu fiz uns remendos lá com durex e tal, mas é claro que não deu certo. E eu consegui uma barraca emprestada do próprio parque. Não era uma barraca muito boa, era impossível passar o dia dentro dela porque é muito calor, né? Mas à noite eu conseguia dormir lá. Só que eu dormia, assim, eu pegava, deitava pra dormir assim... E já ia percebendo que ia chover, né? Então, eu acredito em muitas coisas, inclusive em anjo da guarda. Então, quando eu ia deitar, eu falava assim pro meu anjo da guarda, eu falava, homem, se for chover, você me acorda, mas me acorda antes da chuva começar, para dar tempo de eu arrumar minhas coisas e sair daqui da barraca. E dava certinho, assim, tipo, eu fiquei umas 5, 6 noites acampando, e na maior parte delas eu realmente fui acordada de madrugada, um pouco antes da chuva rolar, assim, pra evacuar acampamento, né? Então, eu acordava já naquela coisa, tipo assim, com aquele pingão caindo, tipo 1, 2, 3, já juntava, amontoava tudo e ia correndo lá pra guarita. E aí dormia na rede com o pessoal, assim, e... Boa noite, querido.
Ia na rede e dormia lá na rede com os guardinhas, assim, com sentinelas. Todos me ajudaram muito. Gilmar, Tude, João Batista e Zé Antônio também. Inclusive me alimentavam, assim, eu comia com eles porque eu cheguei tão entregue, gente, que eu tava lá acampando, eu não tinha nem comida, sabe? Não tinha nenhum pacote de biscoito. E aí as coisas iam acontecendo, tipo assim, todo dia uma coisa acontecia. É claro que eu acho que deu um medo, amor. Mas é porque na hora eu tava, gente, eu já tava em outra dimensão. Porque eu já tava há meses viajando. Então eu já tava num espírito de viajante mesmo. E eu tava muito entregue, eu tinha muita certeza que era pra ser aquilo, de certa forma. Mas é claro que eu tava com medo, confiando muito nas pessoas, né? Então, todo dia ali no parque, acontecia alguma coisa, chegava alguém que me apresentava alguma coisa ou algum lugar, ou às vezes me levava para almoçar na casa da família. Teve um dia que eu fui almoçar na casa da família do Jorginho, que trabalhava lá com jardins. Teve um outro amigo também que me levou e foi me mostrando várias coisas na região ali perto. E aí de noite ele me deixava de volta lá no parque para eu dormir lá. Só que esse esquema de ficar acampada, chegou uma hora que ele não estava sustentável mais, assim, porque eu não conseguia dormir bem mesmo. E eu tava vindo, assim, de um final de semana de caminhada, dias acampando, de um mês já, tipo, que eu tava lá no Sertão do Cerrado, que também não era o melhor lugar do mundo para descansar, assim, então eu tava, tipo, exausta. E tem uns parques, tem uns ventos muito loucos no Parque de Canudos, real. Então, o que eu fiz, eu lembro que era um domingo, assim. Eu cheguei na terça no parque. E aí, no domingo, eu tava muito cansada a ponto de eu não conseguir tomar nenhuma decisão sobre o meu futuro, sobre o que eu fazia. Eu não tinha certeza se o que eu queria fazer era continuar em Canudos, mas eu tinha muita vontade de entender o que era Canudos. Tipo assim, eu gosto muito desse arquétipo dos viajantes, né? E dos peregrinos, assim. E aí eu tinha esse fascínio com o Antônio Conselheiro, assim, e eu conversava com ele desde muito antes de eu chegar na Caatinga, que eu já falava, homem, eu vou para Canudos, vou conhecer sua terra, eu quero saber o que foi que você arrumou por lá. E eu tinha essa pulga na orelha, tipo assim, cara, há 120 anos atrás veio um homem aqui que ficou, tipo, 25 anos peregrinando o sertão afora e resolveu montar aqui uma vila que para muitas pessoas era uma vila sagrada, uma terra prometida. E o que aconteceu, sabe? O que isso virou? E isso me instigava, assim, ao mesmo tempo que eu também não tinha certeza se o que eu queria fazer era continuar lá. Eu só confiava que as minhas certezas chegariam conforme instante a instante. A onda era isso. Estar realmente presente, porque instante a instante as coisas vão se abrindo. E estava muito claro para mim que eu tinha muito pouco controle do que estava acontecendo. Então, quando chegou nesse domingo, eu fui, no auge desse meu cansaço, pedir abrigo para essa mesma senhora com quem a gente tinha feito um jantar e tomado um café da manhã. Essa senhora que mora lá dentro do parque. Eu estava muito... né, além de cansada, eu tava também muito vulnerável, assim, eu tava processando muito essa minha separação, assim, tava num luto bem forte do coração, eu tava, na real, fodida, perdida, assim, não sabia muita coisa. E quando eu cheguei lá nessa senhora, ela nem tava em casa, tinha umas visitas lá. Aí tinha um senhor que tava lá, um senhor, assim, bem forte da igreja, sabe, tocando violão. Aí eu cheguei lá, assim, andando daquele jeitinho, fiquei lá conversando com ele, falei, não, vim aqui que eu quero perguntar um negócio pra Dona Maria, que é a senhora que mora aqui. Aí ele, tá, é minha prima, a gente ficou ali conversando, e ele tocando no violão umas músicas de Deus. Nossa, eu ouvi aquilo, sabe, já me deu uma tranquilidade, tô tipo assim, eu acho que aqui é um bom lugar, eu acho que eu tô no lugar certo. E quando essa senhora chegou, ela lembrava de mim por causa desse café, e aí ela já foi, minha mineirinha, que não sei o que, ela tinha gravado que eu era de Minas. Como mineira, eu me senti muito bem recebida na Bahia, assim, as pessoas adoravam saber que eu era de Minas. E aí falei pra ela, Flor, eu tô precisando de um lugar pra dormir uns dias, pra dar uma descansada, pra poder... Eu preciso dormir pra tomar alguma decisão, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, essa senhora
só bateu assim na minha mão, assim, e falou: pode ficar, minha filha, pode ficar. E eu ficaria muito mais do que 2 ou 3 dias, assim. Essa senhora é uma senhora que até hoje eu converso com ela toda semana. Inclusive, hoje eu mandei mensagem para ela. Deve ter uns 2 dias que a gente se falou por telefone também. A Magabi, que tá aqui, pôde conhecer. Foi assim que a gente se conheceu, dentro dessa roça lá. A Ju também, Ibiracema, que tá aí respondendo, visitou a casa de Dona Maria comigo. Porque quando eu fui chegar lá para ficar esses 2 ou 3 dias, eu sei lá o que aconteceu, mas que eu acabei ficando quase que um mês. Fiquei tipo uns 25 dias. E fiquei vivendo o meu processo lá com ela, minha dor do coração mesmo. É massa que quando a gente é mulher, independente da cor da pele, da classe social, todo mundo sabe o que é um coração partido. Então isso eu acho que me ajudou a me conectar com as mulheres dessa casa. E não só Maria, mas como todo mundo que morava lá também, a família inteira dela. As pessoas foram me recebendo muito bem, e eu fui ficando, fui conhecendo os amigos dela, a família dela, a rotina dela, a roça e tudo. E me adaptando numa realidade que era muito diferente da minha. Por mais que eu tivesse vindo lá do Cerrado, eu já tava numa onda de tipo assim, cisterna, banho de balde, mas eu não tava ainda numa roça mesmo, que com criação de bode, de cabra, com as galinhas, com os cachorros, com os gatos e com a família toda ali. Então foi um momento muito também de observar, sabe? De observar. Porque era uma ordem que eu não conhecia, diferente de mim. E estar num lugar tão diferente do lugar de onde eu tinha vindo me ajudou a perceber que as coisas do meu lugar de origem, elas não são normais, né? E elas não são neutras. Então eu consegui enxergar, por exemplo, nesses dias, uma coisa que eu sempre falo, cara, umas coisas muito bizarras do olhar que eu carregava, assim. Tipo, igual a Fran, quando perguntou aqui, né, se quando eu cheguei lá tava seco. Não tava seco. Nossa, a caatinga tava verde de um jeito que as pessoas falavam que tinha anos que ela não ficava verde assim. Quando eu cheguei nessa região do sertão de Uauá e de Canudos, eles tinham passado por alguns anos de bastante seca, assim, uns 7, 8 anos. Então as roças estavam debilitadas, as criações também estavam menores, mas aquele ano passado, tinha sido um ano muito chovedor. Então a caatinga estava verde, verde, verde. O açude que tem lá em Canudos hoje em dia, que inclusive cobre, né, as ruínas do Arraial do Belo Monte, que foi esse arraial feito por Antônio Conselheiro. Tava lotado, tava sangrando, então a galera tava numa alegria louca também de ver o açude sangrar, assim. E aí eu percebi, por exemplo, umas coisas bizarras que eu tinha em mim, que era tipo uma vontade louca de ver a caatinga seca, por exemplo. E aí quando eu cheguei lá, eu ficava nisso, assim, observando as coisas e ao mesmo tempo querendo ver aquela caatinga do sertão do Jornal Nacional, né? Tipo, toda seca e miserável e sei lá, mas uma coisa bem estigmatizada mesmo, assim, querendo registrar tudo. Eu lembro que eu ficava andando com meu celular, assim, meio querendo tirar foto, fazer vídeo, mas também meio sem graça daquilo. Querendo postar as coisas, mas não sabendo muito como que eu postava isso, assim. Nossa, eu fui começando a ter muito nó na minha cabeça, assim. E nós que depois, eles continuariam sendo feitos, porque eu acho que eu era começando um grande processo de exploração, de entendimento, de compreensão das identidades possíveis, assim, né? E eu tava aos poucos ali percebendo o tanto que eu era um ser muito específico, que vinha de um lugar muito específico, entrando num outro lugar, num outro ambiente de seres específicos, com códigos culturais específicos também. E o que acabaria acontecendo é que eu ficaria 9 meses, até o final da minha passagem pelo sertão, orbitando a roça dessa senhora, não sempre morando lá, mas indo para lá com frequência e mantendo esse contato semanal com ela. Sempre deixaria algumas coisinhas minhas ali, tipo a minha barraca quebrada, que não fazia sentido eu ficar andando com ela mais. E eu acho que ao longo desses 9 meses eu ia me aprofundar cada vez mais, assim, nesse desfazimento de algumas coisas minhas, assim, para poder viver mesmo essa outra realidade, assim. Então,
Aos poucos o meu jeito de falar mudaria, por exemplo, e eu percebo que até hoje, quando eu vou ligar para Dona Maria, ou então um pouco antes de começar a live aqui também, eu tive no telefone com Gil, que foi uma... Gil é uma outra família que me recebeu, né? Gil e Petinha. E eu percebo que só de falar com eles no telefone, meu sotaque já muda. Eu agora, nesse retorno, assim, aqui pra Juiz de Fora, tenho percebido várias coisas que no meu corpo mesmo mudaram, assim, né? De postura corporal. Viajar sozinha fez com que eu desenvolvesse as minhas estratégias, assim, para comunicar o meu espaço com o meu corpo, né? Uma coisa meio séria mesmo que você tem que ter, eu acho, quando você viaja só. Né? No sertão as mulheres são muito sérias, eu acho que elas não são muito sérias à toa, porque é um lugar que faz sentido, que a gente tenha saiba fazer ali uma cara fechada, então chegar ali toda menininha, bonitinha, sorrindo demais, não é a melhor estratégia, e aos poucos eu acho que eu fui me adaptando a isso, assim. Então essa entrada na casa dessa senhora, de Dona Maria, foi só o começo, assim. E eu que cheguei lá em Canudos achando que eu ficaria alguns dias, no máximo algumas semanas, acabaria orbitando essa região até o final do meu ano e nem conheceria vários outros lugares que eu tinha vontade de conhecer, assim, tipo Chapada Diamantina. Porque eu acho que aí é onde entra uma coisa que no meu caminho foi muito forte, que é isso de realmente confiar e entregar o caminho e tentar sentir uma parada que eu já ouvi outras pessoas falando sobre isso, que é o tal do fluxo, assim. Eu acho que talvez eu falando pareça meio doida isso, mas era impressionante como que, principalmente na Caatinga, assim, que era um momento que eu tava muito entregue, eu tinha pouquíssimo dinheiro e eu não tinha muito propósito, né? Eu não tinha compromisso, então eu tava realmente ali igual uma borboletinha, uma água viva, assim, que para onde a maré empurrasse eu ia. Então eu ficava treinando muito essa atenção, assim, de ler todos os sinais possíveis no ambiente ao meu redor para eu saber o que fazer e quando fazer. Porque quando eu tinha que fazer alguma coisa, quando eu tinha que me mudar, quando o ciclo em algum lugar estivesse se fechando, isso era muito óbvio e isso era perceptível. Eu estava muito desconectada de muita coisa também, né? Eu não tinha uma rotina de celular tão forte, de computador tão forte. Eu estava longe de todo mundo que me conhecia desde as minhas raízes, desde quando eu era pequena. Então isso me dava muita liberdade de ser o que eu quisesse ser, porque as pessoas me conheciam sem nenhuma referência. Então, se eu falasse que eu era uma coisa, eu poderia ser aquela coisa. Eu não falei mentira a hora ninguém sobre quem eu era, mas... não menti sobre as minhas origens, mas isso também não era uma questão, assim. Então, a não ser que alguém me perguntasse sobre a minha história, eu não necessariamente colocaria ela ali na mesa também. Eu estava apreciando muito esse anonimato, de certa forma, sabe? E aí, nessa entrega dos caminhos, eu acabaria passando esses 25 dias com essa senhora, me recebendo muito bem na casa dela. Até que num momento ali, já no final de abril, estava na Semana Santa, inclusive, que é uma data bem festiva, assim, né? No sertão, o sertão que eu conhecia é um sertão bem católico. Então, a Semana Santa era uma data, assim, tipo Natal, celebrada com grandeza, assim. Eu fui para Uauá conhecer Juliana, uma outra mulher que estava viajando ali pela região. Um amigo em comum tinha colocado a gente em contato. Eu tava indo só conhecê-la, assim, eu ia, tipo, passar um final de semana lá e, a princípio, ia voltar pra Roça de Maria, era o que eu pensava. Mas as coisas, elas realmente não estão, nunca estiveram dentro do meu controle, né? Então, o que foi pra ser só um final de semana conhecendo a Ju em Uauá, acabou virando 2 meses em que eu moraria com a Ju, principalmente em Uauá, a gente moraria lá o tempo todo. Lá a gente seria recebida por uma outra família, que é essa família de Petinha, de Gil, para quem eu, assim, sou muito agradecida, porque é muito louco, né? Isso de alguém simplesmente abrir a sua casa para te receber. E eu acabaria trabalhando um tempo em Uauá. Uauá, e isso é legal de dar uma contextualizada histórica mesmo, porque Uauá é o lugar onde teve a primeira batalha da Guerra de Canudos.
Então lá eu tava respirando Canudos muito forte ainda. Uauá tá bem perto de Juazeiro, bem perto de Petrolina, para quem quer ter uma noção espacial, assim, né? Bem perto do Rio São Francisco. E é uma cidade, antigamente, quando teve a Guerra de Canudos, tanto Uauá quanto Canudos faziam parte de um outro município, que era um município gigantesco, que existe até hoje, né? Mas com um território bem menor, que é Monte Santo, que é um outro município que tem ali na Bahia, também na região da Caatinga, e que também tem uma história super mística, assim, de fundação. Foi fundada por um frei, lá no século XVIII, 1700 e cacetada, que chegou lá e achou que a serra era sagrada e fez ali uma via santa, que até hoje é um ponto de peregrinação muito forte no sertão. Tem umas procissões bastante tradicionais por lá. Então, antigamente, Uauá e Canudos eram parte de Monte Santo. Já existiam com esse nome, assim, mas e muito próximas, separadas aí por 60 quilômetros. Então, eu acabei indo visitar Ju em Uauá, acabei conseguindo um trabalho lá, numa biblioteca, que pra mim foi ótimo, eu tava super precisando de dinheiro, assim. E aí, esse trabalho me deu um propósito também, né? Eu viajando, eu testei várias coisas, então isso é legal. Se alguém aí tem vontade de... Sertanejo é muito acolhedor, Neto. Pelo menos comigo, né? Foi sempre. Gente, eu fiquei um ano inteiro viajando, só sendo recebida na casa das pessoas, assim. E isso é muito lindo, né? Assim, dá um trabalho também, assim, requer uma certa resistência emocional, porque você tá sempre decodificando ambientes familiares, né? Percebendo como é que eles funcionam, como é que é o ritmo da casa, o jeito das pessoas. Então, isso você tem que ter uma resistência também, um fôlego, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que isso de ter morado em várias casas, com várias famílias, permitiu com que eu pudesse observar muitas vidas. E, como uma pessoa que gosta de escrever, isso com certeza contribui muito para minha sensibilidade, sabe? Muito mesmo. Então eu moraria em Uauá, trabalharia lá, faria um dinheirinho que daria para pagar minhas contas do dia a dia, e nisso eu conheceria mais a Ju, mais Petinha, mais Gil, mais as pessoas dali. Uauá é uma cidade muito massa, porque tem um movimento cultural bacana, assim, tem muito músico, tem muito artista. Eu vivi o São João lá, que o São João é uma data super grande no Nordeste, né? Sim, Flor, Jamile também é a outra que eu conheci, mas em Juazeiro. O São João lá no sertão é muito lindo, assim, eu nunca tinha vivido um super São João. Então lá eu pude viver isso também, de ver a transformação da cidade, né? As bandas chegando, tem as bandas de pífano, tem as alvoradas, que é quando a gente acorda de madrugada, tipo 4 horas da manhã, pra ir andar pela cidade, as bandas tocando sax, aquela coisa da música popular, tipo, muito linda mesmo, assim, uma galera com fanfarra, sabe? Uma coisa que eu não conhecia, que eu nunca tinha experimentado. Eu acabaria morando uns 3 meses por ali, indo de vez em quando ali sempre para a roça de Dona Maria também, para poder visitar ela. Então, como eram lugares próximos, eu conseguia inclusive fazer esse caminho de carona. Foi a primeira e única vez, assim, não a única, mas tipo, foram as primeiras vezes que eu iria tipo pra pista, pedir carona na pista, sabe? Nossa, chamando por São Miguel na frente, atrás, direita e esquerda. Às vezes, dependendo do carro que eu via que estava vindo no horizonte, se fosse um carro que não me inspirasse confiança, e isso era um julgamento completamente arbitrário, eu entrava assim no meio do mato, sabe? Pra dentro do meio-fio da estrada e ficava lá esperando o carro passar, e aí depois voltava e ficava olhando umas coisas também que a gente vai desenvolvendo, assim, pra se sentir segura, eu acho. Então eu faria muito esse transporte e acabaria que dali eu entregaria as coisas muito para esse fluxo. Então, assim, eu teria momentos de retorno à Roça de Maria, estaria quase sempre indo lá, teria esse momento morando vários meses em Uauá. Teve um tempo também que eu morei dentro de uma comunidade tradicional de fundo de pasto, ali dentro de Uauá também, que foi quando eu consegui um trabalho super massa, assim, de registrar essa comunidade. Aí eu vou usar isso para dar um exemplo sobre como que as coisas são realmente guiadas, né?
Porque então eu trabalhava lá na biblioteca, tava fazendo o dinheirinho que eu precisava e tipo, o meu trabalho na biblioteca acabou. Eu continuava com pouco dinheiro, mas era um dinheiro que dava para eu fazer um movimento simples assim. E aí no dia, gente, que eu acabei o trabalho na biblioteca, sem brincadeira, chega um amigo lá de Petrolina, que eu nem imaginava que eu iria rever, e me oferece um trabalho dentro dessa comunidade tradicional, para a qual eu iria e moraria mais ou menos umas 3 semanas, registrando a história dessa galera, que viraria uma outra família também. Não sei se a Ilma ainda está aqui conectada, mas ela é uma dessas pessoas assim que eu conheci na minha passagem por lá, que eu também fui recebida por uma família, de um senhor, de uma senhora, seu Alcides, dona Raimunda, que me ensinariam muito sobre a caatinga. Seu Alcides é um grande plantador, e lá em Oricuri, que é essa comunidade, tem muita gente inteligente, sabe? Muita gente conectada mesmo com a caatinga, com a roça, que sabe fazer um bom manejo, assim, mestres da convivência com o semiárido. E eu acho que nesse sentido, o sertão ainda vai ser muito valorizado, porque é o sertão que está testando várias tecnologias que num futuro de aquecimento global e de uma natureza imprevisível, de menos disponibilidade de água, essas tecnologias vão ser muito importantes. Então eu acho que essas pessoas, elas estão assim na vanguarda de desenvolver uma série de conhecimentos, de metodologias, de tecnologia mesmo, a palavra é essa, sim, que a gente ainda vai usar muito e a gente vai agradecer muito por eles. Eu também teria passagens por Salvador, por Cachoeira, por Paulo Afonso, por Jeremoabo, por Petrolina, por Juazeiro, e em absolutamente todos esses lugares, em Aracaju, eu seria recebida por pessoas que iam aparecendo. Monte Santo também. Como que essas pessoas aparecem? Elas simplesmente aparecem. Tipo assim, você vai conhecendo uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e essas pessoas falam que você pode ficar na casa delas, e tem momentos que você realmente tem que pedir para ficar na casa delas, e a maior parte, na verdade, todas que me receberam, te recebem com muito amor. Sim, tive em Santa Amaro também, foi nessa passagem por Cachoeira. Então eu tive situação, assim, também de, sei lá, de igual quando eu fui para Aracaju, já tudo certinho pra ficar na casa de uma pessoa. Faltava 2 horas para chegar em Aracaju e essa pessoa me escreve dizendo que não pode me receber mais. E aí eu, nossa, me enlouqueço, mando mensagem para um monte de gente perguntando quem é que podia me receber e ninguém podia me receber. E aí eu acabei indo ficar numa pousada, no hotelzinho mais barato que eu encontrei ali perto da rodoviária. Passei por vários outros hotéis antes de chegar nesse, assim, e era um domingo à noite, já tava tarde, eu tava sozinha, eu tava super insegura, super cansada, exausta, decepcionada, assim, que eu não tava sendo recebida. Acabaria ficando uns dias nessa pousada, foi um dos poucos episódios, assim, que eu paguei pela minha estadia. E depois, por exemplo, eu marquei, chegou sexta-feira, era o dia que eu ia embora da pousada. Eu nem tinha conhecido Aracaju ainda, eu tava participando de um congresso que era bem perto da rodoviária. Então eu tava, tipo assim, há 5 dias só convivendo ali perto, sabe? Gente, faltava 1 hora pra eu sair do meu hotel. E eu falando assim, nossa, não acredito que eu vim pra Aracaju e eu não vi nenhum mar, cara. Vou atravessar a rua, vou pra rodoviária, vou ver que ônibus que tem pra qual lugar, eu vou pra algum lugar. Não vou voltar pro sertão agora, porque eu tô há meses dentro do sertão e eu quero ver o mar também, quero ver água, quero fazer alguma coisa, tô no Sergipe, sabe? Quero conhecer esse estado. E aí, do nada, por exemplo, uma mana super, que hoje em dia é super querida, uma grande amiga, manda mensagem me oferecendo um lugar pra ficar. Então, assim, eu fui vivendo na minha viagem tantas coincidências que eu realmente não consigo explicá-las de uma outra forma que não seja encantada, mágica. Eu acabaria voltando para o sertão, dando uma olhada aqui no tempo, porque eu falo tanto, tem tanta coisa para contar, mas eu acabaria ficando no sertão 9 meses, nesse experimento de realmente confiar e ir. Claro, morrer de medo em alguns momentos, óbvio, morrer de cansaço em outros. Foi um ano, assim, maravilhoso pra mim, mas não foi o ano mais fácil da minha vida e nem o ano mais divertido.
Eu acho que a gente tem essa imagem de que quando a gente tá lá viajando de mochila e tal, a gente tá curtindo, conhecendo várias culturas diferentes. Sim, estamos. Mas eu acho que ali o que eu tava fazendo era uma busca existencial mesmo, de umas questões que, sei lá, eram simplesmente desafiantes, assim, de receber, e coisas que às vezes eu tava vivendo ali naquele momento, que na hora, ali no momento, eu não conseguia entender que era aquilo que eu tava recebendo, assim, teve muito ensino que eu só fiz o tico no teco depois, né? Porque na hora que você tá ali no presente, você não tem dimensão da grandeza das coisas. Então, ali pra mim, na hora, eu tava só ali, presente naquele momento, né? Respirando segundo a segundo. Alguns momentos mais lindos e mais livres que outros. Foi um ano, assim, de expandir o meu conceito de conforto e de entender que, por exemplo, algumas coisas, existem confortos para mim, por exemplo, que são confortos que não necessariamente têm um preço. Tipo assim, ali na Caatinga, por exemplo, em Canudos, né, na roça dessa senhora, que de todos os lugares que eu visitei é o que mais me marca. Eu tô fazendo essa campanha de financiamento coletivo muito motivada pela minha vontade de voltar lá e de revê-la, de estar com ela de novo. Cara, é uma roça super simples, sabe? Super simples. Uma casinha ali no meio da caatinga, com os bodes, com os bichinhos em volta. Um barreiro, uma aguada, uma cisterna. Mas um céu de um tamanho. Um céu. Então, tem muita música que fala do céu do sertão, da lua do sertão. Nossa, gente, o céu do sertão realmente tem alguma. É porque ele é muito limpo e tem muita estrela. Então era um tempo da minha vida que eu podia. Que eu tava vivendo com pouquíssimo dinheiro, longe de várias coisas que eu me criei aprendendo que era conforto, né? Eu não tava nessa vida de final de semana encontrar os amigos num bar para tomar cerveja. Hoje em dia a gente nem faz isso mais porque a gente tá num contexto pandêmico. Mas eu estava distanciada de vários confortos que eu tinha aprendido a ser conforto, mas ali na hora eu estava tendo outros que eu não tenho acesso aqui na cidade, por exemplo, mesmo tendo uma vida mega confortável aqui. Que é muito isso pra mim, de todo dia poder subir o morro e ir lá do alto, de perto da capela, poder ver o sol cair, saber todo dia como é que a lua tá, porque se eu olhar pro céu eu vejo a lua e tem milhares de estrelas, é estrela cadente todos os dias. Ali tem várias lendas de vários meteoros que já caíram naquela região, então tem muita história encantada também para motivar a imaginação das pessoas. Depois de eu ter ficado esses 9 meses lá no sertão, então foi uma travessia que durou de março até dezembro, nessa entrega do ritmo da viagem, nesse farejamento dos sinais, de saber o que era para eu fazer, que horas que eu era para fazer, quem que eu podia confiar, quem que eu não podia. Eu criei uma série de laços, uma série de vínculos com várias famílias e voltei para passar o Natal aqui na terra da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, das minhas avós, né, em Juiz de Fora, que é a cidade onde eu me criei também. E muito rápido, o meu dinheiro acabou, assim, tipo... Porque o meu dinheiro, o que ele valia lá na minha vida de mochileira, ele não valia nada aqui. E aí eu falei, pronto, fudeu, tô presa na casa dos meus pais, não sei o que eu vou fazer. E... sei lá. E aí fiquei nisso, né? Tipo, porra, cadê aquele fluxo que ficava me orientando nesse tempo que eu tava lá, que eu tava viajando, que era tão claro que eu tinha que fazer, tipo, e agora? O que eu tenho que fazer, sabe? E aí foi quando começou a segunda parte da minha missão do sertão, que era entender quem que eu era. Assim, depois de ter ido pra lá e me desconectado tanto das minhas raízes e experimentado tantas formas diferentes de se existir dentro da Terra e dentro do Brasil, eu precisava entender, me reentender quem que eu era aqui, né? E aí começou um dever de casa bem mais profundo, que foi de harmonizar essa Lia sertaneja, essa Lia das caminhadas, com a Lia Rezende Domingues, com a Lia das origens. E é bem nesse contexto que surge essa mudança para a casa da minha avó, né? Então a pandemia começou e eu tenho uma avó de 91 anos
que sempre foi cuidada por, né, não sempre, mas há muitos anos já era cuidada por cuidadoras, por mulheres contratadas para isso. E naquele momento de pandemia não fazia sentido ter uma casa de uma pessoa tão vulnerável ao vírus, né, de um grupo de risco tendo uma supercirculação. E eu toda lá, né, voltei do sertão, e no sertão eu morei com muita gente antiga, eu convivi muito com os mais velhos, eu ajudei a cuidar de algumas pessoas que estavam mais velhas também, estava vibrando muito nessa coisa de que família é quem cuida de família. Fui visitar minha avó um dia, e aí, entendendo ali como é que estava a situação dela, vendo que minha família também estava preocupada, mas ninguém sabia direito o que fazer, eu me ofereci, né? Falei pra ela primeiro, antes de eu me oferecer, falei, mulher, quem cuida de família é família. E aí, no que eu falei nisso, já veio o soprinho, assim, né? Tipo, se família é quem cuida de família é família, então por que você não vem aqui cuidar dela, né? Ficar com ela. E aí eu falei pra ela, amor, eu posso vir aqui, posso ficar com você. E aí eu me mudei pra casa de minha avó e fiquei 6 meses lá com ela. E foi um momento de aplicar muita coisa que o sertão tinha me ensinado, porque o sertão me ajudou muito a atravessar uma pandemia, porque eu já me sentia isolada socialmente, de certa forma, assim, eu já tinha passado meses isolada na roça lá, por exemplo, com a família de Dona Maria, morando só com pessoas mais velhas, não vendo praticamente ninguém. Eu fiquei esses 9 meses de viagem, claro que eu tive bons encontros nele, mas foram 9 meses também muito sozinha, assim. Então a pandemia meio que me desafiou, mas não me desafiou tanto nesse lugar da solidão, porque eu acho que eu já estava acostumada com a minha presença. Mas me desafiou com esse lugar da família, assim, né? Eu acho que todo mundo aí tem a sua e sabe que família é um campo de intimidade muito forte. Quando a gente conhece as pessoas em intimidades muito profundas, a gente vê coisas que nem sempre são coisas que a gente aprendeu a chamar de bonita, assim. Eu acho que beleza é um conceito bem flexível. E a gente pode ver beleza em muita coisa. Mas quando eu tive que morar com minha avó, eu tive que encarar uma série de coisas que eu tava ignorando, assim. E aí eu percebi que um pouco de eu ter ido pro sertão, de eu ter ido tão longe, era para fugir também de algumas questões da minha raiz. Então, passar esses meses com minha avó me permitiu aplicar essa capacidade de estar na minha presença por muito tempo, porque a minha pandemia, no tempo que eu morei com ela, foi isso. Eu realmente não saía de casa, eu fiquei muito guardadinha ali, cumprindo tudo muito bem. Me permitiu aplicar esse conhecimento de estar com pessoas antigas, porque eu já tinha passado a maior parte do meu tempo morando com pessoas mais velhas, de 60 anos para cima. Então eu já estava num tempo meio ali do idoso, né? Que é um outro tempo, e eu estava com esse ouvido muito afiado para ouvir histórias. E eu estava afim de saber também da onde era que eu vim. Eu voltei do sertão com muita necessidade de entender melhor o meu lugar de fala, né? Da onde que eu falo. Era isso, eu voltei do sertão, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu gosto de escrever, sabe? Fui lá no sertão, vivi um monte de coisa, tenho uma história linda pra contar, mas eu não tenho coragem de contar ela, porque eu não sei de onde que eu tô contando isso. Eu preciso de um certo, não é conforto, mas é uma certa tranquilidade de saber quem que eu sou, quem que é a Lia que tá falando do sertão. Porque eu tenho um corpo mesmo, né, que vem de uma origem privilegiada, né? Eu sou uma sudestina, eu tive acesso à escola particular, à faculdade, a minha família é branca, aí vem todas aquelas coisas, né? Veio de tal país, de tal país, de tal país, tem várias linhagens, e isso eu precisava entender isso muito para poder me sentir capaz de comunicar o que eu tinha vivido lá de uma forma respeitosa, assim, né? Eu acho que passa por isso do respeito. Eu tenho até dou uma oscilada na hora de falar disso, porque esse campo da identidade é um campo que eu ainda tô só começando a engatinhar no meu entendimento nele, assim. Mas eu tenho certeza absoluta que se hoje eu tô escrevendo e eu tô aqui falando do sertão, é porque eu morei com minha avó, e minha avó me ajudou a entender quem eu era. E isso me deu coragem de me expor.
sabe? Entendendo quem eu era, sem ignorar todas as possibilidades das coisas que eu sou, assim, né? Eu sou mais do que só a minha raiz, só a minha origem. Eu tenho ela também comigo, mas sou uma árvore, né? Pô, eu tenho meu tronco, eu tenho meus galhos, eu tenho minhas frutas, as minhas folhas, então eu tenho muita coisa dentro de mim, muita. E eu tô aos poucos me aventurando nesse campo de transformar essas coisas que eu carrego no meu trabalho. Eu acho que é onde eu entro nessa parte do financiamento coletivo, assim. Então, quando eu fui viajar, por exemplo, eu viajando, eu aprendi isso, a desenvolver um olhar de conseguir olhar para os recursos que estão disponíveis à minha volta e entender o que eu conseguia fazer com eles. Então, quando eu fui viajar, por exemplo, eu há muitos anos uso desodorante natural. Aí eu peguei e fiz o quê? Uma caixinha de desodorante natural e fui no meu caminho vendendo desodorante natural. Lembro direitinho, parei lá na rodoviária de Feira de Santana, uma rodoviária cheia, né? Feira de Santana tem uma rodoviária enorme. E morrendo de vergonha, eu fui indo de pessoa em pessoa com a minha caixinha, com a minha mochila lá pendurada, oferecendo se as pessoas não queriam comprar aquele desodorante natural para poder me ajudar na minha viagem. Vendi poucos desodorantes naturais. Quando eu cheguei no sertão, o desodorante natural não era uma coisa que fazia tanto sentido para as pessoas. Mas ao mesmo tempo consegui vender alguns. Petinha me ajudou muito a vender. Aí depois de um tempo eu fui pegando umas ervas, fiz uns maços de erva e vendi maço de erva também. Consegui mandar comprar uns panos e fazer uma bermuda pra mim com esse dinheiro. Depois consegui esse trabalho lá na biblioteca e percebi que ali eu já estava vendendo a minha capacidade de organização, aquilo já me pagava melhor. E depois eu consegui um trabalho na minha área mesmo de comunicação, fui vender minhas palavras. E ficou bem óbvio que o que o mercado mais valorizava, de certa forma, era também o trabalho ao qual eu tinha me capacitado para fazer, né? Então, quando eu voltei para cá, para Minas também, e fiquei esse tempo ajudando minha avó, eu apliquei isso, né, de olhar para o arredor e ver o que eu conseguia criar. Então, eu fiz, por exemplo, uma série de tinturas com as plantas da casa da minha avó no tempo que eu estava lá. E coloquei isso para vender, já na onda de me ajudar a voltar para o sertão. Só que, poxa, sei lá, eu consegui 1.000 e pouco com as tinturas, é massa, já é um dinheirinho, assim, que eu sei que viajando eu consigo fazer isso render, mas, tipo, não é o suficiente, né? E eu precisava de mais. E aí eu falei, cara, então já vendi desodorante, já vendi erva, já vendi tintura. O que eu tenho disponível agora para eu vender? Falei, brother, minhas palavras. Eu tenho os meus diários todos que eu escrevi no tempo que eu tava lá no sertão, o tempo todo que eu tava viajando, eu tinha meus caderninhos comigo, eu preenchi 4 caderninhos de diário no tempo que eu tava lá. Eu já tinha transcrito uma parte disso pro computador, porque quando eu voltei, eu tava tão perdida mesmo que eu comecei a ler as coisas que eu tinha escrito para tentar entender o que eu tinha ido fazer, o que eu fui fazer lá naquele sertão. Voltei aqui para Minas agora, meus amigos são todos trabalhando, seguindo caminhos, né, seguindo o caminho deles, assim, todo mundo, é isso, trampando, sabendo o que é, tendo nome para as coisas, e eu perdidona, me sentindo mega fracassada, assim, e comecei a me estudar, sabe? E aí, quando chegou esse finalzinho lá do tempo da minha avó, eu já estava mais desinibida com isso das palavras. À medida, no tempo que eu estava lá, eu fui publicando vários textos, né? E mandando eles declamados também para as pessoas. Então, eu já estava mais corajosa nisso. Falei, cara, é isso. Eu vou vender as minhas palavras. Eu estava muito conectada com a minha ancestralidade também, com as mulheres que vieram antes de mim, sabe? Pensando no silêncio delas, assim, o silêncio é uma questão da minha linhagem feminina, assim, sabe? E pra mim fazia muito sentido não estar silenciosa mais, e aí falei, vou publicar os meus escritos. E comecei trabalhando primeiro com esses escritos do sertão, que viraram uma das publicações que eu tô oferecendo agora, que eu tô me preparando para lançar, que é Abro-te Meus Caminhos, contos diários do meu primeiro sertão da Caatinga. Neto realmente estava lá comigo no momento que eu estava tentando vender as coisas e eu não conseguia, porque eu morria de vergonha. E aí, Abro-te Meus Caminhos, são esses meus escritos, esses meus diários lá do sertão mesmo. Então, assim, é um escrito bem íntimo, mas que não expõe a intimidade, nem a identidade de ninguém também. Isso foi um processo, assim, que dá uma live por si só, que para conseguir
essa questão de como não expor as pessoas, né, e de pensar nisso num lugar de fala que fosse realmente respeitoso, para não ser aquela pessoa que chega ali num outro lugar, vive um monte de história, recolhe aquilo e sei lá, depois expõe de uma forma que não sei, que não é bacana, assim. Eu acho muito delicado isso de escrever sobre os lugares e sobre as pessoas. Eu acho que a gente está num momento que essa discussão também tá forte, né? Então, uma forma que eu encontrei de ser fiel ao que eu queria passar foi mudar o nome das pessoas e o nome dos lugares em Abro-te Meus Caminhos. Então, se você é uma pessoa que aparece nesse escrito, fica tranquilo, que não tem, que você não precisa ficar sem graça com essa parte. Eu fiz contato também com várias pessoas que aparecem, assim, para falar para elas que eu estava trabalhando nessa ideia. Inclusive com essa senhora que me recebeu lá, que é uma das personagens centrais. E ela ficou muito feliz de saber que eu estava escrevendo o que a gente... um pouco das coisas que ela me ensinou, né? Então, Abro-te Meus Caminhos é um desses escritos que eu tô oferecendo lá. É um escrito muito especial, porque ele tá realmente bonito e passa muito bem essa magia mesmo que teve guiando os meus dias no sertão. O sertão é um lugar mitológico por si só, né? Quando a gente fala, é isso, faz parte da mitologia do Brasil. E é legal falar isso também, Abro-te Meus Caminhos está chegando num formato digital. Então, Abro-te Meus Caminhos é um e-book com várias fotos, tá? Um e-book super lindo e que vem acompanhado de um audiobook no qual eu declamo todas essas memórias. São várias horas, são 4 horas e meia de declamação, que pode parecer muito, mas está dividido em 5 partezinhas. E essas partes todas estão com a produção musical do Igor Vicentim. Então, esse mesmo fluxo que me soprou para o sertão, que me soprou para casa da minha avó, um dia fez com que nas pouquíssimas saídas de casa que eu tive ao longo da quarentena, quando eu morava com minha avó ainda, eu me encontrasse com o Igor, que é esse amigo que tem um trabalho muito sensível com a música. E aí, quando eu encontrei ele, eu falei, homem, não acredito que eu tô te vendo e tenho uma ideia para dividir com você. E aí, eu fiz esse convite para que ele trabalhasse, né, na produção musical dessas declamações, e tá sendo muito lindo, porque o Igor tá compondo várias músicas para isso. Eu separei vários áudios também originais que eu captei quando eu tava lá no sertão, e ele tá misturando isso tudo, fazendo uma coisa muito, muito, muito linda. Tá organizado e tá profissional, João. Sério, o João foi outro que teve comigo quando eu tava lá. Conheci muita gente boa mesmo nesse caminho, dessa parte eu não posso reclamar. E além de eu estar oferecendo Abro-te Meus Caminhos, nessa campanha de financiamento coletivo que eu lancei, eu tô oferecendo também esses escritos que eu fiz na casa de minha avó. São escritos que eu já publiquei aqui, que são muito sobre essa Lia que tenta se reentender com as origens depois de ter ficado um anozão lá fingindo, não fingindo, né? Mas experimentando outras facetas, outros aspectos de si, porque era o que eu estava fazendo, eu estava me experimentando lá. Eu fiz esses escritos ao longo do tempo com T e transformei isso num livro, né? Num livro físico. Então, a princípio, eu ia lançar só Abro-te Meus Caminhos e ia ser uma coisa bem menor. Mas eu sinto que quando a gente coloca os nossos sonhos no mundo, eles vão ganhando vida própria. E as coisas que têm que acontecer, elas acontecem. Então, à medida que eu estava parindo Abro-te Meus Caminhos, Maria, que é essa minha prima, que também trabalha com a palavra, é uma grande íntima das palavras, veio conversar comigo sobre isso de publicar os meus escritos. E aí ela acabou me incentivando e me apoiando nesse caminho de publicar também esses escritos que foram feitos na Casa da T, nesse formato físico. Então, dois escritos para voltar para o sertão é uma campanha de financiamento coletivo que está aberta para poder financiar os gastos de publicação desses escritos, remunerar as pessoas que estão trabalhando nesses projetos comigo, que é a Maria, o Ulisses, o Igor e a Paula, que está revisando o meu trabalho também. E é também para me ajudar a voltar para o sertão, porque a parte das vendas que me couber, né, a parte do projeto assim, que vai ser o meu pagamento, como se fosse, eu vou usar para isso, porque eu sinto que eu preciso voltar para essa terra.
Eu sinto que, gente, isso é muito sério, sim, e é até um pouco tilelê da minha parte, mas, cara, o planeta tá precisando de boas pessoas trabalhando com boas causas, sabe? E a gente é bom naquilo que a gente faz com naturalidade. Eu acho que a gente tá num momento que tem espaço e lugar para todo mundo e que é possível que todo mundo se expresse a partir daquilo que identifique como seus dons, como seus propósitos, sabe? Todo mundo tem alguma coisa que gosta de fazer, sabe? E geralmente a gente é bom naquilo que a gente gosta. E eu acho que é um momento que tá bastante possível de transformar essas coisas que a gente gosta num trabalho. Mesmo que no primeiro momento, ou em que nenhum outro momento, isso não seja o seu trabalho principal. Mas a minha campanha tem muito a ver com isso, assim. Se o que eu gosto de fazer é trabalhar, é escrever e viajar, por que eu não vou transformar isso no meu trabalho? Por que eu vou ficar me boicotando, fazendo um monte de coisa pelas beiradas, para não estar ali me dedicando com o máximo de qualidade naquilo que eu faço com o maior prazer do mundo e com a maior potência do mundo também, sabe? A minha campanha tem sido um movimento interno, pessoal, muito disso, assim. E que tá me pedindo essa coragem de, é isso, abrir uma live, falar para as pessoas que eu escrevo, falar para as pessoas que eu quero voltar pro sertão, abrir financiamento coletivo e pensar num marketing legal da campanha para poder estar divulgando, chamando as pessoas para contribuir. Isso tudo me tira da zona de conforto. Eu acho que para mim era mais confortável ir lá pro sertão sozinha do que estar nessa mexeção louca de computador e de celular que eu tenho arrumado nos últimos tempos. Mas eu sinto que vai tudo valer a pena. Porque tem tudo sido feito com muita verdade, sabe? Com muita verdade. Os meus escritos, eles carregam uma intenção muito verdadeira de falar das coisas que me chegam, assim, que chegam pela minha inspiração mesmo. Então eu espero que as pessoas que acessem esses escritos, elas gostem. Eu quero dizer que Abro-te Meus Caminhos vai ter o acesso livre para pessoas que estão cadastradas no CAD único. E que se você também tem vontade de acessar esses escritos, mas não está num bom momento de contribuir financeiramente com uma campanha, eu quero te deixar super à vontade para vir conversar comigo. Porque tudo é possível, né? E eu acho que tem como a gente pensar em várias formas de troca, de parceria, de tudo. Então eu vou encerrar essa live para ela não ficar muito grande, para eu conseguir honrar esse tempo aí de uma hora. Tem vontade de falar de um monte de coisa. Então, se alguém quiser saber de alguma coisa assim no pessoal também, faz contato comigo, me manda mensagem, eu tô aqui super aberta. Eu vou abrir várias outras lives aí pelos próximos dias, que eu vou estar convidando mulheres que me inspiram nesse lugar do trabalho, nesse lugar do empreendimento, de se empreender, de colocar o seu sonho no mundo. E a gente vai ter vários encontros então rolando. Eu acho que ao longo desse tempo aí a gente vai conseguir trocar bastante figurinha. E é isso, amores. Agradeço todo mundo que escutou. Uma boa noite para todos nós. Um bom descanso, viu? Agradeço principalmente ao Sertão e à Caatinga e às minhas ancestrais. Boa noite para nós. Vamos que vamos.